Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, dia 27 de novembro de 2024, né? Nós estamos... deixa eu ver aqui onde que eu marquei minhas marcações. Nós estamos há 844 dias, né? De completar a semana 70 de Daniel. Hoje é dia 27, 844 dias para completar a semana de Daniel. E muita coisa está acontecendo, né? Muita coisa uma atrás da outra. A gente fica meio perplexa. Ontem eu não pude estar aqui. Ontem eu trabalhei de servente de pedreiro. Gente do céu, vocês não têm noção da situação. Graça e paz, pessoal. Vânia, Simone. Vocês não têm noção da situação ontem aqui em casa. O rapaz que chega aqui, já faz mais de uma semana que era para ele ter vindo fazer o telhado, porque o meu telhado está com infiltração muito grande. Shalom, André. Shalom, Viviane. Paz, Joelma. E ele veio sem o rapaz, o ajudante dele. Olha, eu falei, bom, já que você vem, então vamos lá, né? Vamos entrar na, como é que diz, na brincadeira, né? Aí fui eu trabalhar carregando saco de argamassa, saco de tudo quanto é coisa que vocês puderem imaginar, enxada, caixa de fazer cimento. Ai, só Deus na causa, mas tá bom. Eu tô hoje que eu sou o pó da rabiola. Boa noite, Berenice. Eu tô só o pó da rabiola ainda, mas graças a Deus, Deus tá dando força. Hoje pelo menos tô conseguindo falar. Ontem eu nem falar tava conseguindo. Quando eu não consigo falar, aí eu não venho. Mas é isso aí, irmãos. Eu tava hoje meditando, né, pensando aqui bastante na palavra do Senhor, meditando no que nós estamos vendo, né? Muita coisa a gente está vendo. A gente às vezes se desilude com muita coisa e é tempo de desilusão. É tempo de a gente ver muita coisa caindo, coisas que nós achávamos que eram e que acabam que não são. Mas o que nós temos que fazer com isso? Olhar para cima. O nosso olhar está em Jesus. O nosso olhar está em Cristo. Põe isso na tua cabeça. Só Ele, meu irmão. Só Ele para nos abençoar. Só Ele para nos salvar. Então, em vez de você olhar para o homem que é perecível, o homem perece, né? Faz tanta coisa errada, né? Olha para Jesus, olha para a cruz de Jesus, entendeu? E cada um vai dar conta de si ao Senhor. Cada um vai dar conta de si ao Senhor. A palavra de Deus diz, né, para nós não andarmos com aqueles que praticam coisas ruins, né, com aqueles que fazem coisas ruins. A palavra de Deus fala isso, né, pra gente não andar. Então, se você que o seu irmão te faz mal, não precisa falar nada, somente se afasta, entendeu? E entrega ele pro Senhor, ora por ele, tá? Ora por ele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, né? E caminha porque Deus é aquele, Deus é bondoso, Ele é maravilhoso, né? Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, né? E Ele nos vai ajudar a chegar do outro lado. Paz, Larissa. Ele vai nos ajudar a chegar do outro lado. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós, em algum ponto, nós erramos e erramos feio. Entendendo? Então, exatamente, Simone, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós temos que estar perto de pessoas que tenham boas falas, como a Simone colocou aqui, a palavra de Deus diz. Você precisa estar perto de quem te anima à vida eterna, entendeu? Irmãos, presta atenção, eu corro muito de gente que desanima os outros. Eu sou sincera em dizer para vocês isso. Eu corro muito de gente que desanima a caminhada rumo à Nova Jerusalém.
Por que que eu corro de gente assim? Porque eles só enxergam o que tá aqui embaixo. Eles não têm visão da águia. Nós temos que ver a situação. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos que ver a situação, nós temos que ver a notícia, mas eu não posso deixar me abater por ela. Não, tá errado. Eu tenho que olhar para cima. É de lá que vem o meu socorro. Entendeu? Eu achei bonito hoje, me mandaram como é que diz? A análise, né? Acho que é a Bia. É Bia o nome dela? Como que é o nome dela, gente? É Bia? É isso? Eu sou Bia, né? Eu sou Bia, né? E aí eu fui escutar a análise dela que a pessoa mandou para mim. Falei, olha, Marruth, como que ela tá falando, ó, é mais ou menos como a senhora fala. E eu fui escutar e eu achei tão lindo que ela falou no final assim: não se intimidem com tudo isso, porque o Senhor Jesus já nos deixou avisado, o Senhor Deus, o Criador, já deixou avisado para nós tudo que iria acontecer. Ele está no controle de tudo. Então nós já sabemos, o que nós temos que fazer é ficar alertas, né? Sabendo o que está acontecendo, para nós não errarmos. Porque Jesus, aliás, o Criador disse eu não lembro qual profeta, acho que para Amós, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por que nós vamos na notícia? Por que nós conhecemos um pouco? Shalom, Cláudia. Por que nós conhecemos um pouco de sociedades secretas, né? Para a gente não errar, entendeu? Porque as sociedades secretas, eles são convincentes. É Oséias, né? Obrigado, Simone. Eles são convincentes. Eles convencem as pessoas, entendeu? Eles têm um convencimento tremendo. Olha o que nós estamos vendo aí, né? Eu estava vendo hoje o Jason Rosa, do canal Casando Verbo, né? Tem o canal Geopoliticano, Casando Verbo, e eu não lembro, Geopolítica, né? E ele estava falando hoje, porque ele estava bem enganadinho com o pessoal lá de cima também. Aí ele estava falando hoje, né, do Mosca, que o Mosca está participando de uma reunião, né, internacional, onde ele aprova a cobrança do carbono. O que quer dizer essa cobrança do carbono? Que eu e você precisamos ser extirpados daqui, entendeu? A cobrança do carbono é isso. Na verdade, eles vão cobrar as taxas, né? Agora não sei se vocês viram, mas quem tem animal em casa vai ter que pagar pelos animais que tem. Vocês viram isso? Quem tem animalzinho em casa, cuida dos bichinhos, vai ter que pagar para o governo para poder ter eles em casa. Olha que coisa. Meu Deus, quem mora em fazenda, como é que vai fazer da vida com um monte de animal que eles têm lá? E eles precisam ter para proteger eles das cobras. O animal, né, vai fazendo a defesa. Então, meus irmãos, nós estamos aí há pouco tempo. Eu estava hoje fazendo a conta, né, de quando vai terminar esses 844 dias. E eu estava vendo, vai ser mais ou menos no ano de final de 2026 para 2027, início de 2027, termina a geração da figueira. Então, meus irmãos, nós estamos próximos. O que nós temos que fazer nesse momento? Colocar nossas vidas no altar, porque o Senhor prometeu que Ele vai ser conosco até o final dos tempos. Exatamente, André, vão ter os robôs para substituir os animais. E em falar em o robô deles, vocês viram o cavalo? Eu estou impressionada com o cavalo. Impressionada com o cavalo dele. Parece que eu estou vendo João falando dos cavalos na profecia do Apocalipse. Que coisa mais interessante, né? Tá vendo como que a gente precisa observar a notícia e observar a palavra? Meu irmão, se você não é observador da palavra de Deus, eu sei que tem muita gente aqui que observa a palavra do Senhor, mas tem outros que tem preguiça de ler, tem outros que preferem escutar do que ler. Não, meu irmão, você precisa aprender a ler a palavra, você precisa ter amor na leitura da palavra, entendeu? Você precisa ter amor à leitura da palavra. Eu não estou dizendo, às vezes, horas do dia que você está trabalhando, né? Você põe o foninho e escuta aqui. Não é isso, mas você pelo menos 1 hora do dia
Você precisa pegar para ler, entendeu? Você e Deus, sabe? Você tem que ter a sua hora de falar com o Pai e Ele falar com você. Você ora, entrega a tua vida, busca o Senhor e abre a sua Bíblia e leia a palavra que o Senhor vai falar com você. Deus fala muito com a gente. Deus é tremendo. Ele é maravilhoso. Entendeu? E Ele não deixa ninguém sem resposta. Não deixa ninguém sem resposta. Então a leitura da palavra é quando Deus se manifesta para a tua vida. É quando você tem a revelação do Espírito Santo. Entendeu? Shalom, Patrícia. Você tem a revelação do Espírito Santo, você tem o entendimento, entendeu? Eu acho tão bonito quando os irmãos me procuram, né? Irmã Ruth, o que a senhora acha disso aqui? Aí, né, eu falo o que eu acho, aí a pessoa fala o que ela acha e muitas das vezes eu aprendo, quer dizer, muitas das vezes não, todas as vezes eu aprendo com aquele que está conversando comigo. Outro dia uma irmã perguntou, não me lembro o que foi. E eu respondi, né, para ela. Aí ela veio com uma resposta muito maior que eu não tinha captado aquilo que ela captou. Aquilo que ela entendeu eu não tinha. Eu falei, ó, tá vendo só como que Deus é maravilhoso? Eu te expus aquilo que eu vejo e você me expôs aquilo que eu não estava conseguindo enxergar e que você enxergou. Então, olha só como que um servo completa o outro servo, né? Como que um irmão completa o outro irmão. É assim que nós temos que andar, irmãos. Deus ama os filhos, entendeu? Amém, amém. Deus ama os filhos que amam a sua palavra, que amam ler a sua palavra, entendeu? Então, meus irmãos, vamos buscar a face do Senhor. Shalom, Krika. Vamos buscar a face do Senhor. Leia a tua Bíblia, nem que você leia 5 versículos no dia. Ah, mas não deu tempo, irmã Ruth, de eu ler. Não tem problema, lê 5 versículos. Coloca eles na tua mente e medita neles o dia todo. Entendeu? Mas coloca amanhã, você vai ler um pouquinho mais e assim por diante. Entenderam? Então, meu irmão, presta atenção. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto, porque a porta da graça está se fechando. Nós não sabemos o que vai acontecer, quer dizer, a gente sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente, né, nesses dias que faltam para a geração da figueira, a gente sabe o que vem vindo aí. Mas eu posso te afirmar, a porta da graça, a porta do tempo da salvação está fechando. O que está vindo aí, mediante aquilo que nós estamos vendo, não é para brincadeira. Hoje eu escutei o testemunho de uma irmã americana que ela fez uma cirurgia e na cirurgia ela praticamente morreu, foi para a mesa, foi para a UTI, ficou em coma, mas nisso o Senhor levou ela ao céu. E sabe o que eu achei mais interessante? Vocês lembram quando eu contei para vocês que eu vi o anjo dentro do meu quarto? Já faz uns bons meses, né? Nem sei quanto tempo faz já. E que entrou aquela ventania no meu quarto e de repente eu vi o anjo dentro do meu quarto vestido de guerra e ele falava assim para mim: vocês precisam se preparar para o que está vindo aí. E eu falava: como que nós vamos nos preparar? Ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lembra disso? Pois é. Essa irmã, ela viu da boca de Jesus a mesma fala, gente. Eu fiquei, quando eu ouvi aquilo, eu falei: Senhor, tu és maravilhoso. O Senhor levou ela e falou com ela aí. E o Senhor falava para ela, o próprio Jesus falou para ela: vocês precisam se fortalecer para enfrentar o que está por vir. Irmãos, Shalom, Luciana, eu fiquei tão impactada com aquilo, porque eu lembrei do anjo dentro do meu quarto. E quando ele falava aquilo para mim, ele se colocava na minha frente, né? Eu só via o peitoral dele, eu não via o rosto dele.
mas ele estava vestido de guerra, armadura de guerra, era uma armadura, como é que diz, toda em bronze, aquele bronze acobreado, né? Aquele mais velho, sabe aquele bronze que vai ficando velho? O cobre, né? Acho que é um cobre aquilo, vai ficando mais velho, ele vai ficando mais escuro. Irmãos, nós precisamos nos preparar. E quando Jesus falou com ela, com essa irmã que eu estou contando para vocês, e falou para ela que ela ia voltar, porque ela tinha que pregar o final dos tempos para aquelas pessoas que estavam em volta dela. E ela voltou a muito contragosto, porque ela não queria voltar não. E assim ela começou a pregar a volta de Jesus. Eu louvo a Deus porque nós não estamos sozinhos. Nós temos outros irmãos de outros países que Deus levantou de uma forma tremenda para pregar a pregação dos últimos dias, a volta de Jesus. Mas o que eu quero trazer, boa noite Alberto, boa noite Mari, eu quero trazer para vocês aqui hoje uma coisa. Você vai falar assim, mas irmã Ruth, de novo você vai falar sobre isso? Vou, meu irmão, falar de novo, porque foi o que Deus tocou no meu coração. Eu estou há 2 dias pedindo para o Senhor, mostra para mim que livro eu vou ler, né? Aí ontem eu passei o dia inteiro atrás do pedreiro aqui, ele saiu daqui de casa, era quase 8h30 da noite, só para vocês terem ideia. Porque o sol estava muito forte, a casa é teto de Eternite, vocês já viram, é mais calor ainda, né? Então ele saiu daqui quase 8h30. E eu não tinha condição de mais nada. Desculpa, gente. Mas eu estava clamando ao Senhor, Senhor, me mostra o que eu leio, o que nós vamos falar, o que o Senhor quer que a gente fale. E ontem o Senhor não me deu resposta nenhuma. Acho que eu estava tão cansada que ele falou assim, deixa você ficar quieta aí, amanhã a gente conversa. Mas quando foi hoje, eu sentada aqui, o Senhor falou comigo para nós conversarmos a respeito do anticristo. O Senhor falou comigo para nós entendermos como ele vai funcionar. Mas Ruth, mas o fulano não é... Não, nós não sabemos quem é. Nós temos indícios, mas não sabemos. Mas pelas características que a Bíblia nos dá, nós podemos ficar alertas para não cair no engano, não cair no engodo. Irmãos, eu estou vendo pastores aplaudindo isso tudo que está acontecendo. Eu estou vendo pastores dizendo que esses homens que estão levantando aí estão vindo da parte do Senhor. Isso é muito sério, isso é engano. E tem muito crente caindo. Eu conheço um pastor aí que ele tem mais de 50 mil seguidores. E todos eles estão batendo palma para o engano que está vindo. E o pior de tudo, ele profetiza, diz que Deus falou com ele, entendeu? Eu não estou dizendo que Deus não fale, eu quero que vocês entendam bem, mas como é que Deus vai falar de que esses homens que fazem o que estão fazendo, são servos de Deus? Tá certo, aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, a senhora mesmo fala que Nabucodonosor era servo, Deus chamou Nabucodonosor de servo. Chamou sim. Mas irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, o tempo de agora não é o tempo de Nabucodonosor. Exatamente, pastor, exatamente isso, no tempo de agora não é o tempo de Nabucodonosor, eu quero que vocês entendam isso. Ali estava sendo decretado um juízo. Agora não deixa de ser um juízo, mas agora é o acerto de conta final. Presta atenção. Então, por isso, entendeu? Ele só abre as lives falando Deus manda avisar. Pois é, mais ou menos por aí. Mais ou menos, é por aí o negócio. Então, irmãos, como é que Deus vai trocar, que nem hoje, né?
Eu escuto para ouvir as notícias do Brasil, né? Porque a coisa tá fervendo. Mas como é que Deus vai trocar a roupa de um homem que assinou, vai colocar a armadura de Deus num homem que assinou, entregou o Brasil para a rainha dos céus? Será que Deus se contradiz? Eu sei que tudo está debaixo da mão do Senhor. Eu sei disso. Nada vai se movimentar se não estiver debaixo da mão do Criador. Mas tem uma coisa. Nós estamos no tempo do engano. Exatamente, todos os avisos estão na palavra. Exatamente isso. Então, por causa dessas e outras, que meu coração hoje foi tocado fortemente pelo Pai, de trazer aqui as partes na palavra que falam do anticristo. Presta atenção. As partes da palavra que dão as características do anticristo, certo? Então eu acredito que eu vou levar aí umas 3 lives para fazer isso, tá? Eu acredito que vai ser mais ou menos por aí. Mas eu gostaria que você anotasse num caderno para você porque isso aqui vai acabar, tá? Exatamente. Então João, né? João, ele é que dá o nome de anticristo. Por quê? Vamos ver o porquê? Nós temos que entender, as cartas de João eu gosto muito das cartas de João, gosto demais da carta de João. Para mim, se a Bíblia fosse as cartas de João, eu já estava feliz da vida. Porque João, ele fala mesmo. Então, o que é o anticristo? Se você puder anotar, anota, meu irmão, anota. Sabe por quê? Porque em breve nós não vamos mais estar aqui. Em breve isso aqui vai acabar. Nós não sabemos, dia 27 é hoje, não é? É hoje que eles vão decidir, lá naquele lugar dos urubus que vestem de preto, né? Vão decidir isso aqui, se nós vamos continuar aqui ou não. Entendeu? E mesmo que eles decidam por sim ou por não, mesmo que eles decidam, tá para terminar, o apagão tá vindo aí. E só vai voltar quem obedecer às ordens dele. E eu não vou obedecer a ordem de ninguém. Entendeu como é que é? Então, se a gente não estiver mais junto, a minha missão é, nesse momento, te passar para você entender, para você não errar. Então, eu gostaria que, se você puder, anota o que eu vou passar para você. Tá bom? O que é o anticristo? Quais são as suas características? Anticristo é o seguinte: é a oposição máxima a Jesus. Você escutou bem, né? É a oposição máxima a Jesus. Ele é o tema central das profecias do fim. Entendeu? Exatamente. A gente não tem por onde escapar. Não tem. Mas pelo menos todo mundo fica anotado aí, né? Anotado as coisas aí pra gente não errar, né? Eu anotei aqui no meu caderninho, ó. Tô com tudo anotadinho aqui, tá? O que eu vou falar pra vocês, tá tudo anotado aqui. Como surge o termo anticristo? Ele é citado de maneira explícita na epístola de João. Então vamos lá, 1 João 2, versículo 18. Abra sua Bíblia, vamos confirmar, né? Em 1 João, versículo 2, aliás, capítulo 2, versículo 18. As cartas de João tá antes de Judas, tá? Antes de Apocalipse. Então vamos ler lá. Eu estou lendo na versão NVI, tá, gente? Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Vou ler de novo. Filhinhos, esta é a última hora. Já era no tempo de João. Você imagina agora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, no momento que ele estava, muitos anticristos têm surgido.
Por isso sabemos que esta é a última hora, desde aquele tempo. Então, quem era o governador no tempo de João? Era Nero. E Nero era terrível. Nero era terrível, vocês não têm noção. E a gematria do nome Nero dá 666, por incrível que pareça. Tanto que muitos achavam que Nero era o anticristo. E ele não deixou de ser um anticristo. Todo aquele que vem com oposição a Cristo é um anticristo. No decorrer dos anos, meus irmãos, vários anticristos apareceram. Vários. Entendeu? Exatamente, pastor. Anticristo para os seguidores de Cristo. Igreja, não instituição, mas igreja corpo. Exatamente, a igreja invisível. Exatamente. Então, o anticristo é a maneira mais forte de oposição, é a maneira máxima de oposição a Jesus. Existiu algum anticristo lá no passado? Teve. Antíoco Epifanes. Lembra das páginas em branco que tem na Bíblia que o pessoal diz assim, 400 anos Deus ficou calado? Estão lembrados disso? Você já ouviu falar assim? Aquelas páginas em branco foi 400 anos que Deus ficou calado com o povo de Israel. Então, Antíoco Epifanes, ele viveu naquele tempo, em 166 antes de Cristo. Então, para você ver que Deus não estava em silêncio. Não, Deus estava trabalhando. Deus estava ajudando os macabeus a se libertarem desse que veio na ousadia do homem que vai vir no final de tudo. Presta atenção aqui, ó. Então, o termo do anticristo é citado de maneira explícita na Epístola de João, que nós acabamos de ler. 1 João 2, versículo 18. Um alerta aos crentes sobre o espírito de oposição a Cristo, já operante naquela época. A gente não fala que a igreja de Cristo ela tomou impulso, foi exatamente Antíoco Epifânio como chifre pequeno. Eu vou ler sobre a vida dele, para a gente entender isso aí. Olha aqui, ó. A gente não fala que no Pentecostes Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles descesse o poder de Deus? Então, ali a igreja de Cristo começa com força, com o poder de Deus total. O Espírito Santo vem para morar no mundo, para consolar o mundo, consolar os seus filhos. E também tem o poder do homem que se opõe. Todos aqueles que se opõem a Cristo. E se opõem de maneira brutal. E a quem que eles vão? A quem é que eles vão perseguir? Ao povo que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que aceita Jesus como o seu Deus. Tá entendendo? Que aceita o sacrifício de Cristo na cruz. É contra nós que eles vêm. Eles não vão exatamente contra o Criador. Eles vêm contra nós. Eles vêm contra as crianças. Por que a criança? Os animais. Por quê? Porque eles não têm pecado. E eles estão intimamente ligados no coração do Criador. Então eles sabem que se eles forem contra as crianças, contra os animais, fazerem as atrocidades que eles fazem, eles vão estar rasgando o coração do Criador. Entenderam? Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Às vezes a gente pensa que Deus não sente. Deus sente, sim. Deus sente ciúmes. Pois é. Deus tem ciúme de nós. Tem. Deus sente carinho, sente amor. Deus sente ira. Ele é um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Às vezes as pessoas acham que Deus é um ser diferente. Não, nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Por isso Satanás quer nos destruir. Entendeu? Olha lá, vamos lá. O termo vem do grego anticristos, que pode ser interpretado como contra Cristo ou em lugar de Cristo. Indica um caráter usurpador
e enganador. Anota aí, o anticristo ele é usurpador, ele é enganador. Já não mostra que a influência do anticristo, João nos mostra que a influência do anticristo é algo contínuo e presente no mundo. Tem vários anticristos aí, mas vai culminar em alguém perdidamente maligno no final. Alguém que tem aliança com as trevas, totalmente. Alguém que adora as trevas desse mundo. Presta atenção, meu irmão. Então nós vamos ler, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder aí, em Daniel 7, tá? Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu tô voltando a falar porque foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu não gosto de não fazer aquilo que o Pai coloca no meu coração, tá? Eu tô lendo na versão NVI, tá certo? Diz assim, Daniel 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, lembra, é neto de Nabucodonosor, Daniel teve um sonho. E certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Presta atenção, 4 ventos do céu, 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, agitando o grande mar, agitando o Mediterrâneo. Presta atenção, anota esses pequenos detalhes para você se posicionar na parte geográfica da situação, tá? O mar grande é o mar Mediterrâneo, presta atenção. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro, presta atenção, parecia, ele não era, mas ele parecia um leão. Tinha asas de águia. Eu o observei. E em certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés, como um homem. Aquele animal que parecia um leão, que tinha asa, parecia um leão, tinha asa, agora está de pé como se fosse um homem. E recebeu coração de homem, tá? A seguir, viu um segundo animal, que tinha aparência de um urso. Ele foi erguido por seus lados e na boca. Entre os dentes tinham 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Parecia, mas não é. Nas costas tinham 4 asas. Então ele está falando dos reinados daquela época. Presta atenção. Ele falou de Nabucodonosor, tá? Que ele recebeu o coração de homem, né? Depois de tudo que aconteceu com ele. Ele está falando da Média Pérsia. E agora ele está falando, olha aqui, ó, 4 asas. Quer dizer, 4 generais, que é o grego. Depois disso vi outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Por que leopardo, né? Leopardo é rápido. Alexandre o Grande era rápido. O homem, em 10 anos, ele conquistou o mundo da época. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. 4 cabeças, Alexandre morre e fica os seus 4 generais governando. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres.
10 chifres. Olha isso. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, os 10. 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possui olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava arrogância. Graça e paz, Marta. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Enquanto eu considerava os chifres, os 10 chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Paz do Senhor, Leninha. Esse chifre possuía olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Então presta atenção. Uma das coisas que o anticristo será arrogante. O anticristo será arrogante. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. Irmãos, presta atenção. Daniel viu tronos sendo colocados. Lembra de João? João viu 24 tronos na sala do Senhor. João viu 24 tronos em volta do trono do Criador. Um ancião se assentou, é o Criador. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo. E as rodas do trono, olha aqui, ó, rodas do trono, estavam em chamas. Exatamente, pastor. O pastor colocou aqui 10 reinos pagãos, chifre pequeno, um reino nascendo com arrogância, blasfêmias, oposição ao Criador. Exatamente isso. Diante dele saía um rio de fogo, desse ancião no céu. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Será que não é, né? Será que não é que João viu, né, aquela grande multidão que veio da grande tribulação? O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Ou é o trono branco, né? Que coisa mais maravilhosa. Eu vou ler de novo para a gente poder pensar bem. Tronos foram colocados. E um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo. E as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, seus anjos. E milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. Interessante, né? João vê, né? Os 24 tronos dos anciãos. No centro, o trono de Deus. Eu falo que é a sala de comando, né? É a sala de comando do Criador, onde ele vê a terra toda em movimento, onde ele manda seus relâmpagos, ele sai de lá e pisa a terra. Que coisa mais maravilhosa. Você está vibrando aí, porque eu estou vibrando aqui. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes. Olha aqui, ó. A arrogância é o lema dele. Que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, quer dizer, o tempo de mandato deles acabou. O tempo de Nabucodonosor acabou, o tempo da Média Pérsia acabou, o tempo de Alexandre Magno acabou.
né? O tempo deles acabaram, o tempo de Roma acabou. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Eles tiveram permissão, eles não tinham autoridade, mas eles tinham permissão para viver. Por quê? Porque os espíritos que habitavam nesses reinos vai estar tudo incorporado num homem só. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem. Quem será ele? Vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Irmãos, vamos entrar na sala do trono. Entra na sala do trono. Lembra que nós lemos em Apocalipse? Entra na sala do trono. Observa a sala. O mar é de vidro, o chão é de vidro. O Senhor olha de lá de cima. Os 24 anciãos sentados no entorno. O ancião de dias no centro. E agora o filho do homem chega ali, ó. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. As 7 trombetas, a 7ª trombeta. Igual na descrição dos 4 generais de Alexandre, Cassandro, Antígono, Ptolomeu e Seleuco. Exatamente, o chifre pequeno nasce através de Seleuco, Antíoco, Epifânio. Exatamente isso. Olha aqui, ó. Ele recebeu autoridade, Jesus, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Lembra lá na 7ª trombeta? O anjo trocou a trombeta e foi dito: eis que os reinos deste mundo vieram a ser do Criador e do seu Cristo. Está aqui, ó. O seu domínio é o domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, meu irmão, eu sei que a coisa está difícil. Eu sei que a situação vai ficar complicada. Claro que eu sei. E aviso, por isso nós estamos lendo isso aqui. Mas já está tudo avisado, que a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Já está tudo avisado, que Jesus está voltando. E ele vem para resgatar o seu povo. Então eu não posso, por mais que a situação seja difícil, eu tenho que confiar no Criador. Eu tenho que confiar naquele que me chamou para a sua maravilhosa graça. Eu não posso baixar a minha guarda. Não, não posso. Olha aqui, ó. Exatamente, só não se opor ao Criador. Exatamente. Olha aqui, ó. Eu, Daniel, fiquei agitada em meu espírito. E as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Aterroriza? Aterroriza sim. Mas o coração tem que estar firme no céu. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que segue que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me essa interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, né? Que já estavam levantando naquela época. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante. Com seus dentes de ferro, garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu, para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, este chifre guerreava contra os santos. Presta atenção, arrogância. Enquanto Daniel estava observando tudo isso, ele percebeu que esse chifre guerreava contra os santos e os devorava. Aliás, e os derrotava, desculpa.
até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles quem? Os santos do Altíssimo, tomarem posse do reino. É a 7ª trombeta. Meu irmão, você está preparado para tomar posse do reino do Altíssimo? Você está preparado para tomar posse do reino de Jesus? Você está preparado para esse momento tão tremendo? Mesmo que nós aparentemente sejamos derrotados. Mesmo que nós sejamos aparentemente derrotados. Você está preparado para ser rei e sacerdote com Cristo? Você tem que estar preparado. Seguindo, versículo 23 diz assim: ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. É o reino romano, tá? Será diferente de todos os outros reinos, devorará a terra inteira. Inteira, irmãos, inteira está escrito aqui. Não é um pedaço de terra, ela é inteira. Despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Lembra que nós estudamos sobre os como é que falam? Os reinos ostrogodo, visigodo, os reinos bárbaros, tá? Eram 10. Depois dele, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo. Ele é arrogante. Ele fala contra o Altíssimo. Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Já não fizeram isso, não? Nós já não estamos vendo isso ser feito há muitos milhares de anos atrás. Uma determinada igreja aí mudou o calendário, mudou o dia de guarda, mudou uma série de coisas, né? Ela se assenta nas praças de todas as cidades do mundo, toda a terra. Os santos serão entregues nas suas mãos por tempos e meio tempo, 3 anos e meio. Os santos já não foram entregues para esse povo. A Inquisição, né? A Inquisição foi uma coisa tremenda. Mas isso tudo vai voltar. Aliás, isso já está aí. Já está aí. É exatamente festas pagãs que nós estamos vendo aí, né, pastor? Coisa tenebrosa. Gente, tem um canal. É pena que é tudo em espanhol. Mas tem um canal que mostra coisa da cidade das 7 colinas que vocês não têm noção do que eles falam, do que eles contam, relatos verídicos do que acontece nos porões daquele lugar. Eu ouvi antes de ontem de um que era escrivão das partes baixas do lugar. E ele começou a pesquisar determinadas coisas sobre as MISSAS negras. E ele começou a pesquisar e começou a achar coisas tenebrosas que era feito desde a antiguidade da própria igreja. Se você ver ele contar os relatos, é coisa assombrosa. Coisa assombrosa. Presta atenção, meu irmão. Isso já está no mundo faz tempo. Mas o tribunal o julgará. Quem? Esse homem. E o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. Quem são os santos? Aqueles que invocam o nome do Senhor. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno.
e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas comigo. Daniel guardava dentro dele. Irmãos, eu imagino que Daniel passou. Fica doente, sim. Fica doente. Quando a visão ela é tremenda, você fica doente. O teu corpo não aguenta. O teu corpo não aguenta. Presta atenção, meu irmão. Nós estamos aí, né? Vendo tudo acontecendo. Tudo está acontecendo de uma forma terrível. De uma forma que nós não imaginamos aonde, na nossa fraca mente, né? Nós não imaginamos o grau da situação. Mas o mundo está sendo arquitetado, ele está sendo... Satanás está já colocando todas as suas bases, já estão prontas para o aparecimento desse homem, que a Bíblia já nos avisou. Então, se a Bíblia nos avisou, precisamos estar alertas, conhecer quem é ele. Aqui nesse trecho está a primeira parte. Ele é arrogante, ele vai falar coisas blasfêmias, vai perseguir os santos, entendeu? Vai perseguir os santos. Então nós temos que ficar alerta, meu irmão. Nem tudo que está sorrindo aí é realmente o que é. Não. Estão dizendo, né? Ah, não, porque nós amamos os evangélicos. É? Que evangélico ele ama? Aquele que vai fazer a vontade dele? É que estamos abrindo os olhos agora, a verdade, pastor, a verdade revelada, e abrindo a mente e os olhos de muitas pessoas, exatamente. A coisa já está aí faz tempo, é que nós não nos demos conta. Irmãos, as igrejas começaram do século retrasado para cá, de novo. Era uma guerra para você adorar a Deus, era uma guerra, entendeu? Exatamente, Simone, em Salmo 112, 7 e 8, não devemos temer as má notícias, devemos ter o coração firme, confiando no Senhor. Exatamente, exatamente isso. Meus irmãos, prestem atenção, tudo já está faz tempo por aí. A plataforma dele, ele vem colocando cada dia mais uma pedrinha na plataforma, e agora ele precisa correr, porque o tempo já está expirando. 844 dias para terminar a geração da figueira. Ruth, você acha que Jesus vai voltar nesse tempo? Não sei, meu irmão, não sei. Mas que falta 844 dias para o término da geração da figueira, falta. Não sei se vai se estender mais ou vai ser menos, eu não sei. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu posso lhe dizer uma coisa com toda certeza. O Senhor está nos dando uma janela para nós colocarmos a nossa vida em ordem. Porque os homens que estão atuando e que vão atuar junto com ou serão a pessoa, eles já estão aí. Eles já estão aí. E engraçado que eles são da direita torta, né? Direita torta. Eles são da direita. Eles vão fazer um rebuliço nesse mundo, porque eles vão convencer, se possível for até os escolhidos, que eles são de Deus. É um engano. Quando eles conseguirem fazer isso, aí é a hora deles mostrarem quem realmente eles são. Não se engane com o que está aí. Nem tudo que reluz é ouro. Não se engane com pastores que estão vindo com profecias a respeito dessa gente. Vai olhar quem é esse povo. Vai olhar quem são eles. Eu vou falar aqui para vocês entenderem. Aquele que tem o cabelo laranjado, ele é o quinto grau dentro da loja
de bruxaria, de mago. Ele é um mago, 5º grau, é o último grau. 5º grau é o último grau da magia. Magia é o que? Ilusionismo. Né? Trabalhava com televisão, lembra? Trabalhava com cassino, lembra? Pois é. Esse homem aí estão dizendo que ele é o homem de Deus. Ele não mudou. Ele mexe com as trevas. Consta que a esposa não é exatamente uma mulher. Tanto que o filho, né, do casal, ele tem uma aparência meio estranha, não é verdade? Vamos só ligar os pontos aqui. Paz, Charles. Presta atenção. O segundo, o genro, né? O genro é chamado de Caim, né? Caim é chamado de bode, né? Consta que ele não é exatamente um homem, né? Consta isso aí. A boca pequena se ouve falar isso. Presta atenção, meu irmão, para você não se iludir. Presta atenção no que eu tô falando aqui para você, tá? É casado com a filha. Consta que a filha, os filhos podem não ser dessa pessoa. Podem ser filho do avô, entenderam? Presta atenção para você ficar ligado. Ele, em todas as vezes, ele tem que ir lá no túmulo do Reb de Lubavitch, não sei se você sabe disso, né? Eu tô falando meio errado aqui para não ter problema, tá? Né? O Reb de Lubavitch, ele vai lá para incorporar aquele Reb nele, tá? Depois você pesquisa aí para você ver o que eu tô falando. Aí vem aquele outro, né? O Mosca, né? O Mosca. Pois é, o Mosca. Se você não sabe, ele foi concebido num ritual. Concebido num ritual. Terrível. Porque a mãe é sacerdotisa de Satanás, de Zeus, né? E ele foi concebido para trazer a marca, né? A marca. Entendeu? O que ele é dono do que mesmo? Né? Do lugar que estão querendo implantar uns negocinhos na cabeça. Mas o genro do Laranjão também é dono da Lucente. Você sabia que é o dono da Lucente? Uma das maiores fábricas de implantação, pequenininho assim para colocar no cérebro. E sabe quem que é o sócio dele? Não sei se vocês sabem, mas o da França. Aquele homem que o nome dele é Emmanuel, né? Deus conosco, né? Frederico, né? Não sei das quantas, que é tudo nome da Bíblia, tá? Aquele homem é sócio dele na tal Lucente. Se você não sabe, é bom você pesquisar o que eu tô falando. Entendeu? Também, o Sorini também é sócio. O Sorini também é sócio. Mas o da França também é. Entendendo? O da França também é. Então, presta atenção. Nós temos aí um quarteto. Mas tem um quinto. Que esse quinto já rege. Esse quinto aí já está regendo desde o ano 300. Chegou a 300? Acho que não chegou a 300, né, pastor? O pastor deve saber melhor do que eu aí. Mas ele rege como papai, é chamado de papai, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos chamar ninguém de pai. Somente o Criador. Entendeu? Somente o Criador. Tá entendendo como é que é? Nós não devemos chamar ninguém de papai. Não, mas é mesmo, é fofoca gospel. É fofoca. Quer dizer, não seria gospel, né? Seria fofoca escatológica. Fofoca escatológica. Mas não deixa de ser. Não deixa de ser. Entendeu?
Então presta atenção, vocês têm que ficar alertas. Põe a sua mente antenada. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Para você ligar as coisas. Aquele que veste branco, que se assenta lá no trono de Pedro, né? No trono de Pedro. Ele é o primeiro da turma. Não se esqueça que ele e o francesinho, que o francesinho não gosta de mulher. O francesinho não gosta de mulher. Tanto que ele é casado com um homem. Aquele coisa lá não é aquele coisinho lá não é mulher. Não é nem teoria conspiratória, é teoria que já tá na mídia, né? Esses dias a esposa desse francesinho foi fazer exame de próstata. Você já viu uma mulher fazer exame de próstata? Eu não vi ainda, mas ele fez. Ela fez, né? Ela, né? Entendeu? Então presta atenção, fica alerta. 2 estão no mar, 3 estão na terra. 2 são a besta do mar, 3 são a besta da terra. O negócio gira em torno desse pessoal aí. Tem os agregados? Tem os agregados. Mas os principais são esses. O mito é um agregado deles. Você sabia disso? Não é à toa que ele tem o nome de Messias, o nome dele. Você já reparou isso? O mito faz parte do agregado aí da situação que está vindo aí. Presta atenção. Até o encantador de burro, que foi o Reagan, né? O Reagan tá na capa da revista The Economist, né? Sobrepondo o rosto do laranjão. Entendeu? Sem falar nessa daí, Marta. Exatamente isso. Então, meus irmãos, prestem atenção. Por que o Reagan tá sobreposto o rosto dele na revista The Economist do laranjão? Porque ele fez o Tratado de Oslo, o Tratado de Paz. Foi no tempo dele. Preparação para o Tratado de Paz de agora. Agora, Tratado de Paz não é que vai ter paz. Não, a Bíblia não diz em momento algum que vai ter paz. Tem um povo aí dizendo que são 7 anos 3 anos e meio de paz. Não tem isso. A Bíblia diz: quando ouvirem falar de paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Quando ouvirem falar, não é que vai ter, eles falam. Exatamente, irmãos, isso daí é uma, como é que diz, é uma gangue que aceitou o prato que Jesus recusou de Satanás. Entendeu? É uma gangue que aceitou de Satanás o prato que Satanás ofereceu para Jesus. Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Lembra disso? Ele não falou isso para Jesus? Levou Jesus no mais alto monte, que não é aqui na terra, é o monte que está nos ares. E mostrou o mundo inteiro para ele. E disse: se você prostrado me adorar, eu te dou isso aqui. E ele ainda disse que foi dado a ele para ele reger. Mentiroso. Ele usurpou o reino. O prato que ele ofereceu para Jesus, ele ofereceu para essa gente. Por isso eles têm sangue azul. Eles não se casam com outros. Engraçado, né? Que faz tempo que eu falo aqui que as famílias reais, né? Da Europa, eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo. As famílias reais, né? As famílias da realeza negra, né? São chamados assim, realeza negra. Eles têm um só reprodutor, se vocês não sabem. E ontem, por um acaso, eu peguei uma reportagem sobre isso, onde o príncipe da, né? Daquele país lá, das 3 ilhazinhas lá junto, né? Aquele país, a Ilha da Rainha,
Ele sabe que ele não é filho do pai, que é considerado filho, não. Ele é filho do reprodutor, que no tempo era o rei da Espanha. Tá entendendo? No tempo da mãe do menino, era o rei da Espanha que fazia toda a reprodução. Exatamente isso aí, Marta. Exatamente isso aí. Ele fazia todo o sistema reprodutor. Ele era o reprodutor de todas as famílias. Por que é feito isso? Por causa do sangue. Para vocês verem o que é que o sangue tem. Exatamente. O mais velho. O mais velho, o herdeiro tem que ser de um reprodutor só. Prestem atenção, meus irmãos. Prestem atenção. Satanás não dá ponto sem nó. Presta bastante atenção. Ele ofereceu o prato para esse povo. E esse povo aceitou. Então eles fazem tudo o que Satanás quer para continuarem no poder. E Satanás já avisou para eles que eles têm que agora... Não são. Eles têm que agora... Entenderam? Eles têm que, nesse momento agora, lutar contra o Criador. Então eles estão fazendo o quê? Se preparando para a luta. Boa noite, Elis. Eles estão se preparando para a luta. Essa guerrinha aí que vocês estão vendo, né? Aqui e ali, é preparação. Estão treinando o povo e estão vendo as armas que eles vão usar para ir contra o Criador. Quais armas vão funcionar? A verdade é essa. Quais as flechas de Nimrod, que são os mísseis, né? De Nimrod moderno, que vão ser usadas para atacar o Criador na batalha de Gog e Magog. Ou a batalha do Armagedon, se você preferir assim. É a mesma coisa. Entenderam? Então presta atenção, meu irmão, se liga. Esse mundo é pervertido, esse mundo é perverso, esse mundo é cheio de coisas que não são para nós, povo de Deus. Por isso a palavra diz, o mundo, Jesus disse, né? O mundo jaz no maligno. Você quer ficar com o maligno? A escolha é tua. Entendeu? A escolha é tua. Vamos orar? Amanhã eu leio sobre o Antigo Epifânio, tá? Que hoje eu já tô cansada. Mas eu acredito que deu para você dar uma entendida da primeira parte, né? Disso aqui que eu tô falando com vocês. Tá bom? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, por o Senhor nos chamar para a maravilhosa graça de Jesus. Nos chamar, Senhor, para esse momento onde nós estamos aprendendo, estamos entendendo o mundo de hoje que nós estamos vivendo mediante a luz da tua palavra, entendendo os personagens que estão aí despontando e o que eles estão fazendo está para todo mundo ver, está explícito. Então, Pai, não é uma fofoca, é algo que já está aí para todo mundo ver, né? Todo mundo está vendo tudo. Então, Senhor, eu te peço, nos ajuda a entender, nos ajuda a olhar com olhos de águia. Nos ajuda, Senhor, a olhar com olhos de cidadãos dos céus, para que nós não venhamos a errar, não venhamos, Senhor, a perder a nossa coroa, por causa de homens que muitos nem homens são já néfines, como o Mosca, que eu tenho certeza que é um néfine. Eu te peço, Pai, coloca nos teus irmãos, nos meus irmãos aqui, o desejo de ler a palavra, de aprender a palavra, o desejo de estar junto a ti, o desejo, Pai, de não errar, ficarmos atentos para os acontecimentos daqui para frente, que nós venhamos, Pai, a ser prudentes. A prudência agora sempre foi, mas no momento que nós estamos vivendo, ela é tremendamente necessária.
Ajuda a meus irmãos não repetirem nenhuma dose daquilo que já tomaram, se algum tomou. Que não repita mais nada, que não avance o sinal, porque daqui para frente já não é, a situação é muito grave. Daqui para frente a situação é gravíssima. Daqui para frente é para perder a coroa de uma vez. Eu sei, Pai, que o Senhor deu um chacoalhão, permitiu dar um chacoalhão em todos, mas agora é hora de nós termos entendimento do que está aí. E que aqueles que por um acaso tomaram as picadinhas não prossigam em frente. Porque agora a situação já é determinante. Agora a situação já é definitiva. A situação já é definitiva. Não vai ter mais retorno. Daqui para frente não terá mais retorno. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo debaixo das tuas asas. Dai-nos, Senhor, a capacidade de nos humilharmos diante de ti no pó e sabermos que nós não somos nada, mas em ti nós podemos vencer esse mundo aí que já está terminando. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Senhor abençoe. Eu espero que vocês entendam. Pesquisem tudo o que eu falei. Pesquisem. Entendeu? Irmãos, nós precisamos aprender a pesquisar. Existe um negocinho que chama Google. Tudo que eu estou falando para vocês está nas reportagens. É que a maioria do pessoal tem preguiça de procurar. Tem preguiça. Eu procuro muito na língua espanhola, porque no espanhol você vai achar coisa que no português não tem nada. No português não tem nada do que eu acho no espanhol. Então procurem colocar a busca que você vai dar em espanhol, que você vai achar coisas que você não está nem imaginando. São coisas inimagináveis. Você não tem noção do que, principalmente da realeza negra daquele lugar que se chama, antigamente chamava cristandade, né? Hoje se chama a deusa Europa. Busquem no espanhol. Não é difícil entender o espanhol, é facinho, principalmente para ler, é fácil. A maioria das coisas que eu trago para vocês eu não acho no português, eu acho tudo no espanhol. Procurem, vasculhem tudo que isso que eu estou falando. Vocês vão achar coisas tremendas. Vão lá nos meus destaques, que lá também tem muita coisa que eu coloco lá. Principalmente a carta da The Economist, que eu coloquei todinha lá. Tudo que eu achei, até do site americano, a interpretação da capa tem lá. Até em site americano eu entrei para ver a interpretação da capa. Procurem lá, tem coisas lá que eu coloquei que até agora eu não vi ninguém no Brasil falar, tá? Até agora não vi ninguém no Brasil falar. Então procurem lá, se elucidem, tá? Elucidem, não se deixe enganar. Não é tempo de enganar. Amém? Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Uma noite maravilhosa. Exatamente, Marta, pode fazer tradução automática do site. Procurem, tá? Em português eu procuro muito pouco, porque não dá, eu não sei por que eles fazem isso. Acho que eles querem manter o brasileiro burro mesmo, né? Eu acho que é isso, só pode ser, não é possível. Então procurem nos sites espanhóis e em inglês, se possível também, que no inglês então é vasto o que tem aí, tá? Mas amanhã nós continuamos a segunda parte, se assim Deus permitir. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.